que é uma articulação? Você sabe o que é uma articulação? Eu sou o professor Dr. Frank Suzuki e hoje trataremos deste tema. Mas não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal e deixa aquele likezinho. Vamos lá? Bom, o que é uma articulação? Articulação é quando nós temos um encontro de duas ou mais estruturas ósseas. Em outros vídeos já comentei um pouquinho sobre, falei, porém hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Vamos falar agora, hoje, sobre a articulação sinovial. Entender por que é uma articulação sinovial. Uma articulação. Vamos imaginar aqui a articulação do cotovelo. Nós temos esse osso, que representa o meu braço. Nós vamos dissecar e chegar até a estrutura óssea. Esse osso, que está no braço, é o meu osso chamado osso húmero. Esse osso húmero, ele encontra com um osso que pertence ao antebraço. Esse osso que está na região do antebraço é conhecido como o osso da ulna, que se articula com o húmero, formando a articulação do cotovelo. Então, quando nós produzimos uma extensão de cotovelo, o rádio que está preso na ulna, ele acaba sendo translocado junto com a ulna. Quando eu produzo movimento de flexão, ele acompanha o movimento. Então eu posso considerar que o meu húmero é o meu osso fixo, o rádio e a ulna são considerados o meu osso móvel. E a articulação envolvida nesse sistema é a articulação do cotovelo. Pensamos assim, se o húmero e a ulna eles estivessem muito juntos um do outro, no momento dessa movimentação de flexão e extensão, o osso rasparia no outro osso, gerando um atrito. Levando para as cargas mecânicas, esse atrito nós conhecemos por cisalhamento. O cisalhamento ele é importante para a formação e desenvolvimento da estrutura óssea. Porém, se esse cisalhamento for feito de uma maneira exagerada ou mal feita, ele pode vir a gerar uma certa lesão por desgaste ósseo. Vamos lá. Então, a articulação do cotovelo, ele não pode estar muito junto. Ele tem que estar um pouco distante, suficientemente para que um líquido possa entrar entre essas duas estruturas ósseas para a sua lubrificação. E esse líquido é conhecido por sinóvia ou líquido sinovial, que vai lubrificar essa estrutura para que ele possa ter maior mobilidade. Muito bem. Dentro dessa articulação, se nós temos um líquido e esse líquido ele não está dentro de um recipiente, esse líquido ia acabar derramando. Então nós precisamos blindar essa região para que esse líquido não extravase. Então esta capinha que nós colocaremos em volta da articulação chama-se cápsula articular. Essa cápsula vai fazer com que esse líquido fique dentro dessa articulação. Mas tem um detalhe. Se esse osso não estiver preso por alguma outra estrutura em outro osso, esse osso acabaria escapando devido ao movimento do meu cotidiano. Sendo assim, estruturas são colocadas com característica elástica para que ele possa ir e voltar, para que esse osso não se desassocie do outro osso. Essas estruturas são estruturas brancas, chamadas de ligamentos. Por que eles são brancos? Porque ele não tem a presença de sangue, ele não tem vascularização. É um tecido branco, formado por tecido conjuntivo fibroso, que tem uma capacidade elástica que não tem vascularização. Prendi os dois ossos, tem a cápsula e tem o líquido. Se você perceber, o osso, se eu pegar um osso, eu vou perguntar assim, que cor que é este osso? Todo mundo vai dizer, o osso é branco. O osso é branco porque existe um revestimento chamado de periósteo que reveste o osso. Mas se você quebrar o osso, você vai perceber que dentro dele é vermelho. Por quê? Porque o osso ele é altamente vascularizado.
Mas para que isso? Vamos entender melhor. Suponhamos que esse espaço onde está o líquido sinovial, ele vai diminuindo. Vai diminuindo por quê? Devido a movimentos incoerentes, sobrecargas excessivas, movimentos sem controle de velocidade, má postura. Esse líquido ele acaba extravasando porque o osso ele vai diminuindo esse espaço, fazendo com que esse líquido seja derramado lateralmente, que nós conhecemos por inchaço, que gera uma tala natural. Assim sendo, o que vai acontecer? O osso ele vai bater com outro osso. Porém, eu ainda tenho a cartilagem protegendo esse osso. Não vou sentir dor. Mas se você continuar insistindo nesse erro, né, então imagina assim, você tem uma pedra, você tem outra pedra, eles são seus ossos. Você coloca uma borracha entre eles. Se você ficar batendo, provavelmente nada vai acontecer. Mas se você aumentar a intensidade de força e começar a torcer e fazer isso por muito tempo, uma hora essa borracha vai se desgastar e o osso vai bater com o osso. Então você vai perceber que essa cartilagem ela vai se desgastando e o osso vai encostando em outro osso. Mas ainda não tem problema. Por quê? Porque o osso ele é revestido de periósteo. O tecido branco bate no tecido branco. Não vai ter problema ainda. Mas você continua persistindo no erro. Então o osso vai continuar batendo com o osso e esse periósteo ele vai se desgastando até que chega na parte vascularizada da articulação. Aí não tem mais jeito. Aí você vai ter a sensação de dor, porque você já está pegando uma região do osso que é altamente vascularizada. Então, se você for prescrever um exercício, tome muito cuidado. Por quê? Porque se você errar na velocidade de execução, na sobrecarga inadequada e na postura inadequada, provavelmente você será um forte candidato a dar uma lesão nessa articulação. Bom, vamos lá. Dentro dessa articulação, quando o meu antebraço desce, provoca um movimento de extensão. Quando esse antebraço sobe, ele provoca um movimento de flexão. Então vocês vão perceber que existe esse cisalhamento dentro da articulação. Quando eu faço a extensão, ele seguirá neste sentido, e quando eu faço a flexão, ele seguirá nesse sentido. Então é uma força rotatória. Essa força rotatória nós chamaremos de força torque, que acontece dentro da cápsula articular. Ou seja, é um movimento artrocinemático, porque ele está acontecendo dentro da cápsula articular. Mas este movimento ele só acontece porque existe uma força sendo aplicada a esta estrutura, a esta alavanca. Uma força fora da articulação. Esta força, que é produzida por um músculo esquelético, é uma força interna. Então, se eu quero fazer um movimento de flexão, eu não preciso empurrar. O músculo contrai e produz um movimento de flexão, e se ele quer extensão, basta ele relaxar. Então, existe uma força agindo sobre essa alavanca que vai gerar um movimento artrocinemático, chamado torque. Quando esse músculo contrai, eu tenho um movimento de flexão. E aí, quando ele relaxa, eu tenho um movimento de extensão. Para esse movimento, nós chamaremos de movimento osteocinemático. É deslocamento da minha estrutura óssea. Gostou do vídeo? Não se esquece, se inscreve no canal e deixa aquele like. Obrigado!